O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão de Diego Dias Ventura, acusado de atuar como um dos líderes do acampamento que foi instalado em frente ao quartel do Exército em Brasília no final de 2022. O mandato de prisão foi assinado na última terça-feira, depois que o ministro foi informado que Ventura rompeu a tornozeleira eletrônica e está desaparecido. De acordo com a acusação da PGR, Diego Ventura atuou na coordenação da logística do acampamento e participou dos atos extremistas nas praças dos três poderes. Começo contigo, que estamos, e te agradeço muito que tenhas vindo aqui no Faroeste Brasileira, sobre essa pauta, sobre 8 de janeiro, sobre o processo. Você é um detalhista conhecedor do assunto. Quero te ouvir. Prazer imenso estar aqui com você. Você que não está de vermelho, Segre. Não venho mais. Prazer imenso estar com o doutor, né, Caivano. Prazer imenso estar com todos vocês. Sabe que eu sou fã demais de vocês. Presencialmente ainda melhor. Muito melhor. Pra gente conversar. Agora, essa notícia, eu fiquei chateado com essa notícia dessa prisão. Porque você veja que está tomando uma proporção já tudo isso, né? Tá tomando uma proporção, tá todo mundo sendo preso, prisão para todo mundo, só se fala disso. Hoje mesmo eu estava almoçando com amigos. Você não vê operação policial contra narcotráfico? Nada. Não tem como falar desse assunto sem a gente agora começar a ampliar o debate. Não se trata mais só de 8 de janeiro. Você não tem operação contra narcotráfico. Você não tem operação contra tráfico de pessoas, contra traficante de armas. O Brasil virou perseguir 8 de janeiro como se acampamento fosse crime. Líder de um acampamento, mandado de prisão, tá foragido. Líder de acampamento, virou crime ser líder de acampamento? Uma democracia, não é crime virar líder de acampamento. E aí eu estava acompanhando a pauta anterior que vocês estavam falando, saiu o mandado de prisão por pedofilia do Ítalo. Sim. Caramba, uma operação que e não é marido? 8 de janeiro. Tudo bem, mas e por que essa operação? Com 4 anos de atraso. Exatamente, doutor. Então, veja, saiu uma operação que não é 8 de janeiro. Mas tem coisa aí. Não é puramente o Ítalo, sabemos disso. Não é puramente pegar o pedófilo, tem coisa aí. Na outra ponta já tem Lula falando que quer, que já está ansioso para começar a tirar as redes. Então, essa decisão de prender esse manifestante é uma decisão que eu começo agora a tratar como triste. É assim que eu já começo a tratar. Porque a perseguição já está consolidada e só a gente fala. Me parece que o povo já está até acostumando, que já virou rotina. Já virou rotina perseguir 8 de janeiro, é golpista. Esse assunto já virou rotina e a gente já não está nem ficando surpreso mais. Esse é o problema. Sai amanhã uma notícia como essa, é mais uma notícia. É mais um perseguido. É mais um perseguido. E a gente está vivendo nessa bola de neve, enquanto corrupção segue livre e solta, economia, tem notícia para a gente não parar de falar aqui. Sim. Banco do Brasil dando prejuízo, economia, e o Brasil só fala de 8 de janeiro, Segre. E aí foi bom você tocar nessa situação, porque oculta todas as más notícias a partir de uma notícia que é sensível à população. Caivano, você tem muita experiência na questão do 8 de janeiro. Sim. Sempre me perguntei quando os esquerdistas falam sobre 80 dias ou 78 dias, pessoas estavam nas portas dos quartéis, para quê? E sempre a dúvida foi... E eu ouvi isso da boca do presidente Bolsonaro, que o José Múcio era candidato a ser o ministro da Defesa quando ele pediu uma reunião com o então presidente Bolsonaro, aceitou Bolsonaro em ajudar o Múcio para ter uma reunião com os comandantes das Forças Armadas que não recebiam ele, e antes do prazo, o ministro Múcio pediu para nomear os próximos comandantes. Não existe na história dos golpes de Estado, desde 509 a.C., o primeiro, Júlio Brutus, a Constituição da República Romana, de uma vez que uma tentativa tenha sido dada com comandantes colocados pelo governo que viria, que teoricamente ia ser o governo que ia ser o derrocado. Então, o presidente troca os comandantes
que não vão responder a ele, porque foram os comandantes que pediu o governo que estaria entrando. E aí a pergunta é, do dia 1º de janeiro até o dia 8 de janeiro, a autoridade era o governo do Lula. Sim. Por que não tirou os representantes, aquelas pessoas que estavam acampadas? Porque poderia tranquilamente retirá-los e evitava toda essa maracutaia. Perfeito, perfeito. É porque a métrica era outra, né? Evidentemente, você traçou muito bem. Eu, desde logo, assim que aconteceu o 8 de janeiro, fiz as comparações de que, primeiro, a gente tinha mudado de regime em 1º de janeiro de 2023, as pessoas não perceberam, e segundo, tratava-se de uma reedição do incêndio do Reichstag. Para quem não sabe, o incêndio do Reichstag era o prédio do Congresso alemão e um único homem foi condenado à forca, Marinus van der Lubbe, por ser comunista. Um holandês comunista que foi lá protestar, porque Hitler havia acabado de assumir. Isso ocorre em 27 de fevereiro de 1933. Por que a similaridade? Porque lá teve decreto no mesmo dia, plenipotenciário lá, e aqui foi a intervenção do Distrito Federal, teve minuta de golpe. Foi encontrada uma minuta de golpe na sede do Partido Comunista. Foi encontrada uma minuta de golpe na sede do Partido PL, Partido Liberal. 99 cadeiras do PL. 100 cadeiras do Partido Comunista na Alemanha. Caramba! A intenção de ambos os governos era dominar o Congresso para fazer mudanças estruturantes na Constituição. Graças a Deus, por enquanto, só o Hitler conseguiu. Aqui ainda não conseguiu. Tudo isso para dizer o seguinte, mesmo depois de tudo acontecido, ainda tem gente no Brasil que não sabe o que foi o 8 de janeiro. Que não sabe o que ocorreu no 8 de janeiro e acredita que tudo está normal, que está tudo acontecendo do jeito que tinha que acontecer. E repito, o que eu sempre disse aqui em todas as minhas participações, tudo isso começou na pandemia. Por isso que Donald Trump agora está vindo atrás para tentar resolver um problema que os Estados Unidos causaram para o Brasil. Professor Suano, tem pouca gente que se atenta a 2 detalhes que me assustam. O primeiro, e fazendo esse comparativo com o que o Caivano trouxe, o nazismo nasce do Partido Popular Socialista dos Trabalhadores... Socialista Trabalhadores Alemães. Né? NSADP. Socialista dos Trabalhadores. E a outra, a Coreia do Norte tem na sua descrição de país a República Democrática. Muito democrático. Estamos indo para um caminho complicado? Bom, isso já é, não precisa nem responder, mas tem volta? Vamos fazer mais fácil. Sem querer fazer uma brincadeira de mau gosto, mas fazendo, de certa forma, nós vivemos uma época de gente tão medíocre que até na categoria maldade aqueles caras eram mais eficazes. Esses aí, eles são tão medíocres que eles não conseguem entender nem o que eles estão fazendo. Eles vão fazendo e vão tocando adiante a confusão, trazendo uma desgraça coletiva, mais pela desordem que eles fazem, menos pela ordem que eles imporiam, porque nem capacidade de impor uma ordem eles têm. Basta ver que o Lula fala uma coisa, o Lula não sabe o que quer, ele fecha com o STF quer fechar com o Haddad fala outra, todo mundo falou. Ou seja, porque eles são realmente a apologia, não é apologia, é a apoteose da mediocridade que nós estamos vivendo na nossa época. Quando você falou do Partido Nacional Socialista, existe um conjunto de teóricos que hoje diz o seguinte: nazismo não é extrema-direita, ele está na esquerda. Claro. Porque são socialistas, o fascismo nasceu do Partido Socialista também italiano, eles eram socialistas, eles apenas mudam os conceitos e ampliam. Por exemplo, o Mussolini dizia o seguinte, a ideia de proletário e burguês, ele desenvolve a tese que existiam nações proletárias e nações burguesas. A Itália estava se tornando uma nação proletária, por isso ele queria torná-la uma nação burguesa ou tomando conta o facho, que é o feixe, a união para combater aqueles que eram os inimigos da nação italiana. Como é uma nação, isola-se as diferenças, por isso não era necessária a democracia. Essa que é a lógica. Os fascistas, eles não querem a democracia. Os comunistas, eles dizem que a democracia é o que eles querem porque é a imposição da maioria, e a maioria é proletária, por isso pode deixar a porrada em todo mundo. Eles não entendem que a democracia é o povo controlando os seus governantes, e não a inclusão de uma massa em que a maioria, sem saber o que está fazendo, acabe votando por uma determinada circunstância ou por uma determinada execução, no caso que você fala, uma execução. É você que está falando, eu não estou falando nada, não sai. Essa que é a jogada. Aí
para encerrar, pegando um dado que você está falando, é curioso quando você falou, agora ninguém mais trata da questão do narcotráfico, ninguém mais trata do tráfico de seres humanos. Ninguém está tratando de nada. Isso é uma manobra diversionária. O que é manobra diversionária? Você vai no combate, você faz de conta que ataca por um lado para desviar todas as tropas para cá. Desvia a atenção. Aí você vai no ponto frágil que foi deixado aberto. Então, quando eles ficam atacando isso, está todo mundo trabalhando em combater esse ponto, esquecendo o INSS, que pode derrubar o governo Lula, pode resultar no impeachment, pode simplesmente impedir a reeleição dele, caso ele concorra, além de mobilizar a sociedade brasileira para derrubar todos que estão aí. É uma manobra diversionária. E a tática que eles usam, o Chiquini trouxe e o Caivano trouxe também. Olha que coisas curiosas. Eles simplesmente, primeiro, tornam comum o que é bizarro. É bizarro você simplesmente colocar na cadeia um líder de acampamento. Mas eles vão tornando comum pela repetição da exposição na mídia, uma mídia comprada. Depois de tornar comum, pela repetição, a gente normaliza. Normaliza e esquece aquilo que é a aberração total, que são esses crimes que não estão sendo cuidados. E detalhe, isso é o procedimento estratégico deles. Como eu acho que eles são irmãos, por serem, não partidários, mas vamos dizer assim, por eles serem muito similares ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que começam como um partido trabalhista. Assim começou, né? Começou como um partido trabalhista. Mas eles nunca esqueceram duas coisas que aconteceram lá. Aquele senhor, aquele austríaco mau caráter, ele disse que ele aprendeu a fazer política olhando da janela do quarto em que ele ocupava na Alemanha, no momento em que ele estava ocupando uma área lá de vagabundos, ele olhava e via os espartaquistas. Espartaquistas eram um segmento dos comunistas que tinham, fazendo manifestações e tocando horror na cidade. Foi assim que ele aprendeu a fazer mobilização política. E um dos maiores construtores do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães chamava um cara chamado Ernst Röhm. Quem era o Ernst Röhm? Foi um cara que criou aquela milícia de paramilitares. O que ele falava? Ele era socialista convicto, ele não era nazista. E ele sempre dizia assim, se os burgueses, se os industriais não nos apoiarem, eu faço uma revolução socialista. Tanto que aquele austríaco, a primeira preocupação dele foi, matemos esse cara, porque senão não é que ele vai fazer a revolução socialista, é que ele vai se antecipar a nós.